Então, acho que a gente já pode começar, né? Porque já são 7h15, já tem um pessoal. Qualquer coisa o pessoal vai entrando depois, né? Boa noite para todo mundo. A gente teve uma pequena alteraçãozinha no nosso cronograma aí, devido a algumas questões pessoais e profissionais do nosso babá, Chacon. Mas, assim, foi lindo ontem, né? Foi de grande valia, acredito, para todos nós aqui. Tudo que ele e a Cicinã falaram ontem. E hoje a gente trouxe aí nosso amigo Roberto Maris, que é fundador e produtor do grupo Tambores de Ogum, de Olinda, né, amigo? É isso mesmo? Tá desligado o microfone. O grupo ele nasce em Olinda, mas hoje ele está radicado em Recife, já há algum tempo. Né? Eu me mudei para Recife, e aí o grupo está com endereço e radicado aqui em Recife, né? Desenvolvendo as atividades aqui. Entendi. O Roberto, ele é economista, graduado pela UFRPE, é consultor na elaboração de projetos e processos de mobilização de recursos de produção cultural. Como eu disse, é fundador e coordenador aí do grupo Tambor de Ogum, idealizador e coparticipante na execução das ações culturais Voz do Tambor, de Cara e Itã. Sem memória não tem sabedoria, ou seja, uma pessoa aí que vai contribuir muito para o nosso diálogo hoje. Fico muito feliz de ter você aqui, irmão, e Esse é o cara. que todos gostem muito da sua participação. Agradeço, eu que agradeço. Agradeço o convite e a oportunidade também. Agradeço demais. Fiquei muito feliz quando Carla fez o convite, participar de uma ação como essa, que reúne assim, uma diversidade cultural bem interessante, né? De diversidade que reúne a matriz afro, a matriz indígena, né? E em torno dessa questão da cultura tradicional, é sempre importante, né? Foi uma alegria, uma felicidade, realmente, esse convite. Muito feliz em participar. Então, eu vou deixar a palavra contigo agora. A resposta é sua, irmão. É o que, minha? É. Oxê, eu tinha me preparado para falar por último. Não, é porque eu acredito que ficou meio embaralhado. Então, nosso cronograma. Não tem problema, não. Não Se você tem não estiver problema, não. preparado, a gente. Então, Não, tô. Pois bem, então, eu estava aqui porque o que eu gostaria de falar e trazer para aqui é um pouco da minha experiência com tambores de Ogum, mas principalmente trazer uma discussão sobre a questão da cultura tradicional, né, e estratégias de desenvolvimento local. Eu queria dar uma pincelada nessa ideia, né, obviamente, falar um pouco do tambor de Ogum, mas trazer um pouco essa discussão, né? Inclusive, assim, eu tinha pensado em falar por último, porque ia conhecer um pouco dessa realidade cultural das pessoas que vão debater também, mas não tem problema. Eu posso começar e aí lá na frente, na discussão, a gente enriquece mais esse diálogo. Bem, deixa eu falar do tambor de Ogum. O tambor de Ogum, ele surgiu em 2013, né? E já vinha de uma vontade minha, quando eu fazia parte quando eu fazia parte de um afoxé chamado Ogum Toperinã, né? Que era comandado pelo mestre Rivaldo Pessoa, uma figura maravilhosa também, né? Filho de Ogum. Ele tinha lá o Ogum Toperinã e eu fazia parte, era vice-presidente do Ogum Toperinã. E
Já naquela época, eu acho que até bem antes, eu já percebia nas comunidades um movimento pentecostal muito forte em cima, do entorno assim, de uma ampliação do preconceito e de um sentimento de intolerância crescente, né, relacionadas às religiões de matriz afro e indígena, né, o candomblé, a jurema. E isso, eu já percebia isso já há alguns anos. E eu tinha muita vontade de criar um movimento, porque aquilo me inquietava, eu ficava meio sem saber o que fazer diante daquilo, né? Porque envolve uma questão política, envolve uma questão religiosa, que é uma questão muito delicada, que é a espiritualidade e a fé de cada um, né? Você tem essa liberdade de expressão e de expressar a sua fé, né? E não é um tema fácil de você lidar e trazer uma discussão, porque não se passa por uma questão de certo ou de errado, né? Mas o que me preocupava era uma postura de um movimento político, inclusive, de ascensão de poder político relacionada, utilizando como bandeira essa questão da intolerância. Era algo muito ruim e via esse movimento crescente nas comunidades. E uma forma que eu encontrei de fazer alguma coisa, de me mexer, foi criar esse grupo Tambores de Ogum, que a missão dele é justamente essa, é desenvolver ações afirmativas de combate à intolerância religiosa, né, e de afirmação de afirmação de identidade étnica, né? Então, o Tambores de Ogum, ele nasce com esse propósito, de desenvolver essas ações. Aí, ele atua de duas formas. Atua através de um grupo cultural, de palco artístico, que tem em seu repertório músicas que remetem, né, à valorização e promoção da cultura afro-brasileira e indígena também, que a gente traz alguma coisa da Jurema, traz alguma coisa do Caboclinho, que é uma manifestação cultural aqui de Pernambuco, né? Inclui maracatu e, na parte do candomblé de louvação aos orixás, a gente segue a matriz Nagô-Ebá, que é a matriz, vamos dizer assim, com características bem aqui de Pernambuco, né? Eu creio que o Nagô-Ebá, no formato que ele é feito aqui, muita gente chama até o Xangô de Pernambuco, com essa expressão, né? É uma coisa bem nossa, tanto na questão da musicalidade, como em algumas particularidades no culto aos orixás, né? E você percebe isso até nos instrumentos musicais, né? Os ilus, que são a base do candomblé nagô, né? É uma coisa muito presente no candomblé aqui de Pernambuco. A gente não vê esse tipo de instrumento em outras casas, em outras matrizes, né? Geralmente são atabaque, são engomos, são outros tipos de instrumento. Mas o ilu é uma coisa muito daqui. E se você, quando vai olhar o trabalho artístico do Tambores de Ogum, o ilu está muito presente justamente para marcar essa questão da identidade e vinculação com a questão do candomblé nagô, ebá, aqui de Pernambuco, né? E aí, nesse processo, a primeira ideia e primeira ação foi criar um cortejo, né? Um cortejo que acontece na semana pré-carnavalesca, todos os anos, já há 7 anos, desde a fundação, e reúne o Maracatu Porto Rico, o Afoxé Monileu Ogonjá, o Tambores de Ogum, enquanto grupos culturais, e a Casa de Paiguara, né, que é o Li Odian Olabamachó, que cuida da parte religiosa do Tambores de Ogum, Guaraci Felipe da Costa, que é da rama, né, da Casa Nagô mais antiga daqui, que é o sítio de Paiadão.
E alguns representantes de algumas casas, não pessoas da linhagem lá de Tata Raminho, né, lá de Manhelda, né, Dona Jerusa de Xangô, lá do Pina, pessoal do Encanto do Pina, enfim. Aí deve se juntar ali umas 10 casas de candomblé em torno do cortejo de tambores de Ogum, que a ideia é uma ação que a gente tem 3 partes nela. Tem a parte religiosa, que a gente faz uma parte de abertura e louvação ao orixá, dentro da tradição Nagô, né? sem nenhum enfeite, vamos dizer, não é uma apresentação artística, é um ato religioso, né? Se canta para Exu, se canta para Ogum, que é o padrinho, o patrono do tambor de Ogum e do cortejo. E se faz um momento político no início e no final, as falas. Geralmente se convida também pessoas de outras religiões para participar. A parte religiosa é totalmente dentro do candomblé, mas as falas, o microfone é aberto para todas as religiões. E aí a gente tem as falas do pessoal da matriz indígena, da Jurema, do candomblé, da Umbanda, das igrejas cristãs, evangélicas, da igreja católica, os espíritas. O 2020 eles participaram, eu tinha uma certa dificuldade com os cadecistas, eles geralmente não aceitavam muito o nosso convite, mas o ano passado nós tivemos a participação dos cadecistas, né? Aí o tambor de Ogum ele tem essa coisa. E as outras ações são voltadas à rede de internet. Publicações com informações sobre o candomblé, vídeos, né, lives, enfim, ações voltadas para a rede, para promoção. E, desde o ano passado, eu idealizei e comecei a desenvolver 2 ações. Uma é o Voz do Tambor, que visa entrevistar pessoas, sacerdotes, acadêmicos e brincantes, né, de alguns folguedos, como maracatu, coco, caboclinho, que tenha alguma ligação com a questão religiosa, né? Porque tem folguedos que não têm nenhuma ligação com nenhuma religião, está mais ligado a uma tradição cultural, e tem folguedos que têm, na sua essência, uma ligação muito forte com a questão religiosa. E aí o foco é conversar essas pessoas sobre religião, sobre cultura e sobre história, né? Dessas vertentes culturais e religiosas. Isso está lá dentro do Voz do Tambor. E o ITAM é um projeto que eu iniciei no ano passado. Ele está na sua forma ainda embrionária, porque teve a pandemia e ele teve que dar uma freada, mas é reunir assim, alguns itãs, algumas histórias dos orixás em um livro e trazer esses itãs, né? Não sei se vocês sabem o que é itã. Então, é uma palavra em Yorubá que significa a história, né? É como se fosse assim. As religiões tradicionais, ela tem na oralidade uma força muito grande, né? E quase tudo é dito e falado em torno das histórias, da contação de história, de contos, de mitos. Então, o Itã é justamente esses mitos e essas histórias que fazem parte da formação, né, do iniciado, né, do seguidor das religiões de matriz africana, do candomblé. Então, você vai lá escutar os itãs, os mitos de Oxum, de Ogum. Então, a ideia é traçar isso aí. Então, o tambor de Ogum é isso, ele desenvolve essas ações. Eu tenho quanto tempo ainda? Está tranquilo aí? Como é que está?
Bárbara, abre teu microfone para me dizer. Até às 8 tá tranquilo. Tá tranquilo, né? Tá tranquilo. Pois bem, então o tambor de Ogum é isso, é um grupo que tem essa parte artística, tem a parte política, né, e desenvolve essas ações de promoção e, enfim, né, de combate à intolerância religiosa e de promoção da cultura, das culturas afro e indígenas, principalmente com particularidade no candomblé. A gente fala um pouco de Jurema, fala um pouco de outras religiões, mas o foco nosso é de fato o candomblé. Né? Pois bem, eu acho que do tambor de Ogum está claro e alguma dúvida a gente vai tirar lá na frente em relação ao grupo. E aí eu queria trazer agora uma pontuação sobre a questão da cultura tradicional, né, cultura de tradição, e ações vinculadas a uma estratégia de desenvolvimento local. O que é que eu quero dizer com isso? Né? Se você observa a cultura tradicional, ela tem o seu lugar, tem a sua importância, porque é dela onde você extrai a sua força identitária, enquanto povo, enquanto nação, né? Enquanto conhecimento da força da sua ancestralidade na sua vida e o que lhe faz diferente de outros povos, de outras coisas. Então, a cultura tradicional, ela reforça isso de uma forma muito, muito clara e evidente, e é por isso que ela se faz importante ser preservada, ser promovida, né? De fato, ser valorizada, tanto do ponto de vista pessoal, como do ponto de vista do direcionamento de recursos através das políticas públicas. Isso é uma coisa. A outra coisa é você ter uma estratégia de se trabalhar a questão do desenvolvimento local a partir do fomento dessas culturas. Qual é a dificuldade que tem isso? É que, muitas vezes, o mercado ele tem um nível de exigência que gera uma força que, se você não ficar muito atento, você termina se perdendo e se distanciando vamos dizer assim, da originalidade, né? da força da tradição. Mas, por outro lado, a tradição é o que nos faz diferentes e únicos. Né? E isso, numa leitura de mercado, se chama, a gente pode, eu trabalhei nessa linha de construir uma visão em cima de uma coisa chamada vantagem competitiva. Não é uma estratégia que ela tem como base essa questão da vantagem competitiva. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, por exemplo, que o maracatu de baco virado, ou maracatu nação, que você é uma cultura tradicional, ligada aqui a Pernambuco, toda cultura tradicional, você tem como localizá-la geograficamente, você enxerga ela, você identifica, porque ela tem origem, ela tem local, e o povo local tem uma identidade com ela. É aquela história de você estar num lugar, eu, por exemplo, estou no Rio de Janeiro e escuto frevo. Eu vou me arrepiar de uma forma que eu acho que talvez ninguém, nenhum carioca, vai se arrepiar do mesmo jeito que eu, porque é uma cultura tradicional daqui e existe uma ligação íntima minha com aquilo, mesmo que eu não goste, né? Mesmo que aquilo não mexa comigo. Então, em torno dessa questão, se você vou pegar como exemplo o maracatu de baco virado, ninguém no mundo executa, faz, entende de maracatu de baco virado como os pernambucanos. Não existe ninguém que faça isso. Todo mundo que quer fazer alguma coisa de maracatu, ele vai ter que nos copiar, ou vir aqui aprender, ou beber na fonte. Né? Ele tem que fazer isso. Então, isso nos traz uma vantagem competitiva.
Porque eu tenho um produto que, de certa forma, eu detenho a sabedoria, né, e detenho a tecnologia cultural daquele brinquedo cultural, daquele folguedo cultural, daquela tradição cultural, né? Então, a partir disso, se você mantém o maracatu de baque virado com os pés fincados em suas raízes, quanto mais ele finca o pé na raiz, mais exclusivo ele fica. Mais domínio dessa cultura ele vai ter, né? E outra coisa, é uma tecnologia forjada, trabalhada e desenvolvida na comunidade, pela comunidade, né? Com base num conhecimento ancestral. Então, vamos dizer assim, a comunidade não precisa da academia para desenvolver essa tecnologia. A academia precisa para conhecer aquela tecnologia, a academia precisa se relacionar com o grupo cultural. Mas a cultura tradicional não precisa disso, porque ela é que detém o saber, ela é que detém esse conhecimento ancestral. Então, isso traz para ela uma vantagem. E aí, como você utilizar isso como uma força, não é? Que você envolva a comunidade e traga a partir disso um processo de geração de conhecimento e de renda, né? Então, muitas políticas públicas, às vezes, chegam numa comunidade para desenvolver uma ação de qualificação, não, vamos melhorar a vida daquela comunidade. Aí chega de paraquedas lá, né? E sem conhecer a realidade local, sem ter um conhecimento de nada, e que ela poderia muito bem desenvolver essas ações a partir de um direcionamento, não é, de que as políticas públicas elas ocorram através da cultura tradicional. Porque a cultura tradicional, além de quando ela está, você tem ideia assim, do Maracatu Porto Rico, por exemplo, é uma instituição que está fincada na comunidade do Bode, no bairro do Pina, na zona sul do Recife, e ela é extremamente legitimada naquele bairro. Então, se toda ação ela for um ponto de radiação, e você ter a cultura do maracatu e a cultura tradicional como um elemento agregador e também de disseminação dessa política que vai mudar, que vai fomentar conhecimento e renda, eu acredito que ela tem uma taxa de sucesso maior, uma possibilidade disso dar mais certo. Porque ela já conhece a realidade local e ela também tem essa credibilidade da comunidade e tem um produto, ele tem um conhecimento a ser passado, né? O maracatu, por exemplo, de baque virado, ele, a partir do movimento Mangue, ele ganhou muita força dentro do mercado e ele criou uma trilha mais ou menos nesse caminho. Tanto é que algumas tecnologias até que não são novas, né? Mas vamos dizer, estavam meio que apagadas ou escondidas, né? Elas vieram à tona, né? Você hoje tem, através da cadeia produtiva aí do maracatu, você tem a produção de indumentárias, você tem a produção de instrumentos musicais, e você tem um leque de oficinas e repasse de conhecimento, e você tem também o entretenimento, que é a própria cultura. Além disso, dentro disso aqui, por trás dessa cultura tradicional, tem a questão religiosa, que aí vai vir a culinária, vai vir um conhecimento ancestral da religiosidade. Tudo isso são conhecimentos e questões que podem, a partir de uma política correta, de um investimento correto, servir de fomento para a agregação
de uma estratégia de desenvolvimento local em qualquer comunidade aonde essa cultura tradicional ocorra. E sem que ela precise fugir um pouco da sua raiz, da sua originalidade. Porque é justamente assim, quanto mais ela estiver com o pé fincado na tradição, mais ela terá sua diferenciação, né, particularizada, né, e mais ela terá sua força valorizada. Né? A força não está em eu pegar, por exemplo, aqui a gente tem alguns folguedos que sofrem com o mercado. Vou citar alguns. A quadrilha junina, né? Douglas é bem mais novo do que eu, mas eu acredito que ele tenha pego a quadrilha junina em algum outro formato que não esse. Não vou dizer que foi ruim, virou um espetáculo muito bonito, mas é uma coisa que a cultura tradicional ficou totalmente para trás. Né? Quem conhecia... Ali, fogo na roça ali da comunidade, eu dancei quadrilha no formato tradicional. Hoje você não... Assim, quem me vê não me conhece, né? Quem jamais esquece não pode reconhecer. Tem algo assim ligado à quadrilha. Um outro elemento que também está sofrendo um processo de transformação é o corpo de roda. O corpo de roda, ele musicalmente, ele acelerou o compasso, tá num ritmo alucinante. Inclusive, eu participando de um coco lá de Mãe Bete, tinha um grupo de jovens que sentaram no tambor, porque lá eles abrem, né, para as pessoas tocarem, né? Aí vai se revezando a noite toda. Meninas botaram um andamento no corpo que a coitada da mestra estava com dificuldade de cantar, porque ela não conseguia acompanhar aquilo ali, né? Porque houve, assim, um processo que a Jurema se aproximou muito do corpo de roda, do corpo de praia, que a gente chama. Houve ali uma proximidade muito grande, e isso alterou a forma de dançar e a forma de tocar. Né? Aí, assim, aquela coisa cadenciada da palminha da mão, né? Dos tamanquinhos fazendo o compasso, isso está se perdendo aqui. Né? Tá caminhando para uma outra coisa, uma velocidade alucinante que o pessoal toca, e a forma de dançar também, porque as coreografias deixaram o processo de formação de roda, de gira, né, que era bem tradicional no coco, para um formato coreográfico sei lá, eu não consigo explicar. Não acho ruim, não, eu até que vou lá e danço, mas é algo que eu percebo que está num processo de transformação. Isso vai acontecer? Vai. Não tem como você manter o purismo, né? Porque as coisas que acontecem no seu entorno mexem com você. Essas transformações vão acontecer. O que eu quero dizer, o que eu quero chamar a atenção, é que para você ter uma estratégia de disseminação, de cultura, né, e de possibilidades de sustentabilidade e geração de renda, você não precisa tirar os pés da raiz, porque existe a forma e um caminho, um modelo de fazer isso justamente no sentido contrário, de valorização dessa cultura tradicional, de tentar se manter o mais próximo da sua raiz, da sua tradição possível, porque isso é o que vai trazer o que a academia chama de vantagem competitiva, né? Isso é que vai trazer para ele esse diferencial, pelo domínio da tecnologia, não é? E pela exclusividade do conhecimento. Ninguém toca frevo como pernambucano, nem maracatu como pernambucano, nem salsa como cubano, né? Nem jongo como carioca, ou como o pessoal lá de Goiás, né?
acredito que tenha alguma coisa lá também ligada. A gente não consegue chegar, a gente vai imitar, vai fazer ali bonitinho, né? Mas ninguém consegue, não é somente executar, né? É criar em cima, é ter aquele brilho, né? Que emociona. Então, a cultura tradicional ela tem essa força e ela pode e deve se organizar e batalhar para que as políticas públicas que atuam em sua comunidade, que atuam, né, passem, né, através de uma articulação, passem por aproveitar essa energia, aproveitar essa força, aproveitar essa legitimidade que os grupos culturais tradicionais têm em suas comunidades originárias, né? Então, basicamente era isso que eu queria falar. Não sei se falei muito ligeiro, muito rápido, né? Mas, em tese, eu queria trazer essa reflexão, né? Você tem a possibilidade de ver aqui em Recife o maracatu nesse segmento, né? Eu acho que é o melhor exemplo, inclusive serviu de base para um estudo acadêmico que eu fiz, foi o maracatu de baco virado. Mas eu andei dando uma olhada também no pouco, a gente tem aqui uma comunidade, né, o Amaro Branco, que realiza algumas atividades, inclusive eu até cheguei a participar de uma ação de fomento lá, onde a gente criou uma feirinha e que tudo acontecia em torno do corpo de roda, né? Mas houve... Lá tem muitos grupos e terminou a coisa, o arranjo não funcionou muito bem, mas ainda durou lá uns 6 meses a 1 ano, funcionando bem, né, dentro do corpo de roda. Mas é isso. Espero ter trazido aqui algum elemento para discussão, alguma questão interessante e agradeço aí o convite. Obrigado. Axé. Axé, irmão. O Roberto trouxe aí para a gente um pouco da história do tambor de Ogum, falou um pouco sobre a cultura pernambucana, sobre alguns elementos da cultura pernambucana. E agora eu vou transmitir um vídeo que foi a música que a nossa membra Eriquinha fez juntamente com o Tambores de Ogum em homenagem à nação Porto Rico. Eu vou apresentar para vocês a música junto com o clipe que foi feito. Espero que vocês gostem. Conseguiu botar? Vou colocar aqui agora. Tá aparecendo aí para vocês? Sim. Pra mim tá não. Agora. Eu vi na noite sussurrar ao alguém chegar. Era só Maria, a Maria, que trouxe no seu leito. Tá travando, né? Tá travando. Tá travando. Esse trabalho foi em cima da música de Érica. Érica fez essa música e eu peguei essa música e fiz uma leitura com imagem. Eu gosto de fazer isso, que é escutar uma música e buscar algumas imagens e tentar fazer essa leitura da música. Depois vocês entram lá no YouTube do Tambores de Ogum, tá lá. Eu fiz um agora, recente, para uma música chamada Sou Tambores de Ogum, que foi uma música
de Claudinha Viana, que é uma poetisa de Olinda, né? Bárbara, que é uma poetisa de Olinda, e ela fez essa música para o Tambores de Ogum, em homenagem ao Tambores de Ogum. O Porto Rico até utilizou ela, eu acho que no desfile do ano passado, se eu não me engano. Chacon, eu acho que sim. Eu acho que foi, ou foi no desfile do ano passado, ou foi do ano retrasado, eu não me lembro. Retrasado. Mas, enfim, foi retrasado, não foi? Então, Porto Rico utilizou essa música lá no desfile dele, né? Que foi uma música de Claudinha Viana, que é uma poetisa de Olinda, e que fez em homenagem ao Tambor de Ogum. Foi também um presentão. Aí eu até recentemente fiz uma leitura dessa com essa música. Depois vocês dão uma olhada lá no YouTube do Tambores de Ogum, aí vê essa homenagem do Porto Rico e vê essa homenagem da música que Claudinha fez para a gente. Está bem interessante. Né? Bem interessante. Tem uma foto aí, tem uma foto de manhã. Bota para rolar. Vou tentar colocar de novo aqui, se não der, bota eu vou dar um link para o pessoal assistir. Tá aparecendo aí? Essa foto foi lá no convento do Capuchinho. Ali de Manhelda. Eu vi na noite escura. Com a ação do Tambor de Ogum também. Era Santa Maria a navegar, que trouxe no seu leito, em meio ao mar, aquilo que faltava pra coroar. A mágica da onda balançar a cachoeira. Eu saldo Porto Rico, a minha mãe nagou. Eu saldo Porto Rico, verde e vermelho. Eu saldo Porto Rico, a minha mãe nagou. Eu saldo Porto Rico, verde e vermelho. Senhor, no meio da noite escura fui concebido, mistura de água e sal. O meu destino, andar por entre as matas, a vigiar aquilo que faltava pra coroar. A mágica da onda balançar a cachoeira. Eu saldo Porto Rico, a minha mãe nadou. Eu saldo Porto Rico, verde e vermelho. Eu saldo Porto Rico, a minha mãe nadou. Eu saldo Porto Rico, verde e vermelho. Senhor, Eu amo esse vídeo, soltar a chamada.
O microfone está desligado, irmão. Muito bom realmente. Foi uma emoção grande. A gente fez essa música ao vivo num evento chamado Feijão de Ogum. Foi realizado numa comunidade do Ibura. Acho que Carminha foi nesse dia. Foi a Eriquinha e a gente fez lá. Aí a gente fez ela no Maracatu, né? Lá nesse evento, Feijão de Ogum, que é realizado pelo Afoxão Monilê Ogunjá, lá na comunidade do Ibura. Um evento também de muita força, viu? Muito, muito boa. E é um dos parceiros também do Tambor de Ogum, o Monilê Ogunjá. Né? Inclusive lá, eu tive a oportunidade de participar do Monilê Ogunjá desde o início e aplicar algumas coisas de planejamento estratégico e tal, e funcionou muito bem. Né? O Monilê Ogunjá não foi isso que fez, mas ajudou. Né? A força da religiosidade também do Monilê Ogunjá é muito forte. Quem não viu, vai ver, que é lindo. É lindo, realmente. Né? Então, é isso. Posso encerrar? Pode sim. Tá ótimo. Sim, visitem as redes, viu, do Tambor de Ogum, no Instagram, no YouTube. Dê uma olhadinha lá no vídeo do chat aí, irmão. Dê uma olhadinha aí na Sou Tambor de Ogum, também está muito bonito lá o arranjo. Né? Lá foi feita a capela também, não tinha violão, foi feita a capela, mas depois ela vai ser... Eu estou preparando aí um clipe dela com a banda toda, com tudo certo. Tá bom, então obrigado. Vou ficar aqui para acompanhar as falas. Só fazer uma lembrança, viu, Carla? Estou numa parceria com um produtor cultural, um instituto lá do município de Floresta, no Sertão, Libânio. E a gente está com um projeto chamado Caribantu. Para mim vai ser muito importante, porque esse diálogo que vai ter hoje aqui vai ser muito importante para mim também, porque eu conheço pouco da cultura indígena, confesso. Né? Eu tive algumas interações quando fui aí em Goiás ou no interior aqui, em Águas Belas. Tenho vários amigos índios, né? Eu já participei de muita coisa, até de Toré já participei, mas o meu conhecimento de cultura indígena é muito pequeno, muito pequeno. Né? Aí fui convidado no Libânio, a gente vai estar fazendo já algumas ações, depois vocês entram lá no Instituto Raiz, o Caribantu ele já está fazendo algumas entrevistas, algumas coisas, que ele reúne Caria de Cariri, né? Da nação Cariri, que é uma nação indígena que, segundo ele, que realmente eu não tinha esse conhecimento, o povo desse tronco, né, ele ocupou ali do Rio São Francisco até o outro lado, a Chapada do Araripe. Então, ele ocupa boa parte do sertão pernambucano, e a presença e a interação da cultura banto, né, da cultura banto, com essa vertente, com essa nação lá no sertão, como essas duas linhagens, né, culturais, a afro-banto, né, e o povo indígena, como é que eles se entenderam, se entrelaçaram, e o que, né, eles construíram ou mantiveram suas identidades, enfim. Enquanto isso influenciou uma na outra, e o quanto isso ficou original lá no sertão, né? Não é aqui na capital, lá no sertão. Como é que isso se deu? Aí é um trabalho que a gente está iniciando agora, vamos dizer, começando a caminhada, e
mais na frente eu acredito que terá novidades. Espero, né? Mas para mim está sendo ótimo, porque o meu conhecimento da cultura indígena, e aí é um pecado, né? É uma falta, uma falha. Eu realmente não tenho muito pouco meu conhecimento sobre essa vertente. Não deveria ser, né? Mas eu acredito que a minha paixão pela cultura afro me jogou dentro dela de um jeito que eu terminei muito mergulhado nela e com pouca atenção para outras coisas. Mas, enfim, é isso. Eu queria trazer essa novidade, né? Depois, se tiver oportunidade, em outro momento, eu falo um pouco sobre cultura banto, que é bem interessante, né? A gente fala muito em povo iorubá, cultura da Goia de Bar, iorubá, né? Mas, assim, os bantos, eles foram as primeiras levas de povos escravizados trazidos para o país, principalmente lá na região Nordeste. E acho que o tráfico negreiro ele começa ali por volta de 1530, 38. Até então era só indígena que era escravizado. Aí depois entra o tráfico, né, o mercado, começa a trazer os negros da África. E essa primeira leva, né, é o povo banto que vem para cá, né? E o grande volume dessa vinda para cá, ela perdura até o século XIX. Então, do século XVI ao século XIX, 200 anos, quem veio para cá foi o povo banto, né? Maracatu é banto. Aí, depois se aproximou do terreiro de Candomblé, do Nagô, e hoje o Nagô tem muita força dentro dos maracatus. Mas, originariamente, vem do Congo, vem das ações da coroação do rei do Congo, que é banto. O gongue é uma palavra banto, né, por exemplo. Enfim, aí isso não é uma discussão para aqui, para o momento. Mas, em outra oportunidade, a gente vai ter condições de discutir um pouco mais, né? O Yorubá só chega aqui no finzinho do período escravocrata, né, ali por volta do início do século XIX e vai até o final do processo da escravidão. Tanto é que muita gente iorubá que veio para cá não vieram escravizados, vieram para cá por outras razões, por outros motivos, por outras coisas. Veio muito iorubá para cá escravizado, mas a maioria, boa parte dos iorubás que vieram para cá, né, oriundos lá da Nigéria, eles não foram escravizados. Por exemplo, o terreiro, né, matriz daqui, do Nagô de Bá, o primeiro, né, que é o sítio de Paiadão, de Fato não quer, e Fato não quer não veio para cá escravizado. Ela veio migrando para cá, fugindo de algumas guerras lá, e também por um processo de expansão do rei de Oió, que tinha algum interesse aqui, político e econômico, e eles vieram para cá. Mas, enfim, isso é conversa para outro momento. Mas eu queria deixar esse registro aqui. Beijo para vocês. Vou escutar agora. Falei que só. Gratidão. Tá, obrigado. Por nosso conhecimento, né? Obrigado, viu? A gente. É um prazer Tá ótimo. essa troca contigo. Agora, vou passar a palavra para Cicinã. Ela vai falar um pouco sobre interculturalidade, né? Vai falar um pouco Ancestralidade. Ancestralidade. Então, boa noite, mais uma vez hoje, né? Então, vou falar um pouco sobre ancestralidade e culturas, né? Eu não gosto de falar de cultura, mas de culturas, né? Porque somos uma diversidade. Eu gostaria só de compartilhar, deixar uma imagem compartilhada com vocês. Precisa autorização ou não? Não, né? Só direto. Qualquer coisa, se precisar, eu já autorizo.
Tá. O que fica melhor? Uma janela, uma guia ou uma tela inteira? Tela inteira. Tá. Tá mostrando para vocês aí? Ainda não. Não. Para mim também não. E agora? Agora sim. Será que se eu sair da tela, eu saio também? Ou não? É porque o Meet é novidade, estou acostumada com o Zoom só. Você não vai nos enxergar quando você está apresentando, mas a gente está te enxergando bem. Ah, então tá. É diferente do Zoom, então, né? É. Tá ótimo, então. Eu preparei essa imagem porque eu acredito que quando a gente fala de ancestralidade, a gente fala de várias coisas. Mas, para mim, uma das principais tem a ver justamente com essas palavras que foi colocado. Eu vou começar ancestralidade, a primeira coisa que vem em mente, né, é a questão dos nossos antepassados, as nossas raízes, as nossas origens, né. Ontem, quando a Lu perguntou, né, sobre a questão, né, da juventude, em quem a juventude se espelha, né, para esses processos, digamos assim, políticos, a Lu ainda falou assim, político porque é a minha pegada nessa questão da defesa dos direitos enquanto povos indígenas. E falando justamente de antepassados, raízes e origens, eu vou trazer um pouco, então, dessa minha ancestralidade, né? Um pouco dessa minha origem. Meu pai é Chavante e minha mãe, ela não é indígena. Só que para nós Chavante, para nós sermos Chavante, nossa cultura, nós somos patrilineares. Patrilineares significa que para ser Chavante, o pai precisa ser Chavante. Né? Então, no caso, como meu pai é Chavante, a minha mãe não é indígena, mas eu sou Chavante por conta do meu pai. E uma coisa que, no meu ponto de vista, é muito importante quando a gente fala na questão das nossas raízes e origens e ancestralidade e desses nossos antepassados, é a gente trazer a história, né? Qual é a nossa história, quais são as nossas raízes, quem estavam antes de nós, né? E um pouco falando dessa questão de ancestralidade, mas também de culturas, um dos ensinamentos que eu tive, não somente com meu pai, mas com boa parte da minha família, né, parte paterna, por exemplo, traz muito essa questão, quem é seu pai? Porque, assim, na nossa cultura, a gente pergunta, assim, quem é o seu pai? E por nós sermos patrilineares, né? Então, quem é seu pai? E seu pai é filho de quem? E quem é Então, assim, a gente pergunta, quem é o seu pai? Quem é seu avô? Quem é seu bisavô? De onde nós somos, né? Igual assim, atualmente, boa parte da minha família hoje está aqui na terra indígena São Marcos, né? Que é a terra indígena que fica próximo do município de Barra do Garças, mas a minha família, até então, não é daqui específico da região da terra indígena São Marcos, veio da região de Couto Magalhães, que fica ali na proximidade dali do município de Campinápolis. E a nossa origem, no sentido chavante, né, a Uemptab, como a gente se autodenomina, a nossa origem é Norossurã. Então, fala, quem você é, Cicinã? Então, fala assim, eu sou, a minha origem, a minha ancestralidade é Norossurã, né, porque a gente veio de lá. Nós temos 2 clãs, nosso povo chavante, que é Pureza Ono e Oauê. Então, eu sou Pureza Ono porque meu pai é Pureza Ono, então eu sou de Norossurã. Sou Pureza Ono. Aí fala, mas filhos de quem, né? Quais são as suas raízes? Então, aí a gente fala, né? A nossa raiz da família Apsiré, né? Do meu avô Apsiré, que na verdade meu avô tinha vários nomes, que antigamente os homens chavantes passaram por vários processos de transição também do nome de acordo a cada fase da vida, né? Então, o meu avô, ele já era conhecido como Apsiré, Meiré, Simoropupo, Busser, então tinha vários nomes. E que era casado, né, com duas esposas,
que uma era Pedabu e Rossinã, né, como eu disse ontem, a minha avó é Rossinã, que é a mãe do meu pai. E filha de quem? Sou filha de Mário Juruna e de Doralice de Carvalho. Então, essa é a minha ancestralidade, são os meus passados, minhas raízes, minhas origens. Mas eu penso, quando a gente fala também de antepassados e cultura, a gente também acaba falando de território, que é o espaço onde a gente está. Mas também a gente fala de territorialidade, que são as nossas manifestações nesse território. Então, por exemplo, se eu for puxar minha ancestralidade por parte da minha mãe, o que eu sei não é muito. O que eu sei é que os meus avós, por parte de mãe, até então se conheceram aqui na região ali perto de Nova Chavantina, aqui também no estado de Mato Grosso. O meu avô materno é uma pessoa não indígena de cor branca, e a minha avó materna, uma não indígena, mas negra. E eu não sei, no caso puxando esse lado materno, eu não sei. Se for perguntar qual é a sua origem, qual é a sua raiz, eu só sei até aí. Então, assim, eu acredito, então a gente fala assim, então nesse espaço de território, né? Então, meus pais se conheceram nesse território, nessa região aqui leste do estado do Mato Grosso. Mas a nossa territorialidade é muito ampla. Puxando na questão das culturas, né, do lado do meu pai, da cultura chavante, a nossa ancestralidade, o nosso passado, não é somente aqui na região do estado do Mato Grosso, porque se tem nas memórias, que é uma das coisas também quando a gente fala de ancestralidade, pelas memórias, e são as histórias que são contadas de forma oral, e que o nosso povo chavante saiu da região sudeste, ali da região do Rio de Janeiro, passando por Minas Gerais, Goiás, atravessando o Rio Araguaia e chegando aqui no estado de Mato Grosso. Então, nosso território, atualmente, é essa região leste do estado do Mato Grosso, são 9 terras indígenas chavantes, aproximadamente a nossa população está em torno de 22 mil, né? A terra indígena São Marcos é a segunda terra indígena mais populosa do meu povo, mas a nossa territorialidade, a gente vê que é muito ampla, né? Então, nosso território hoje, a gente pode falar que o nosso território hoje é a terra indígena São Marcos, mas a nossa territorialidade, que são as nossas manifestações, ela vai muito além de um território demarcado. E um item também que eu coloquei, que eu acredito que quando a gente fala de ancestralidades e culturas, tem a ver com a nossa questão da espiritualidade. Eu vou interromper o compartilhamento da tela, que eu já citei cada item, e vou focar um pouco na questão da ancestralidade. Por quê? Como foi falado, né, ontem pelo mestre Chacon, mas até hoje também pelo Roberto, o que eu tenho escutado e aprendido muito com vocês com essa questão do maracatu, também traz esse processo da ancestralidade, das raízes, da origem, mas também traz muito a questão da espiritualidade, né? A gente sabe que eu não gosto muito, assim, de fazer comparações, porque cada cultura é um modo de ser. Mas, justamente como cada cultura é um modo de ser, talvez a espiritualidade que traz essa questão da ancestralidade para nós, enquanto chavante, pode ser diferente de vocês, né? Então, assim, eu acredito que, trazendo um pouco de caminhos em questão de tradições e culturas, a própria questão nossa, enquanto povo chavante, mas também enquanto vocês, né, que fazem essa manifestação, não é somente no território, né? Ontem vocês deixaram, assim, bem claro, né? Onde surgiu o maracatu e das várias manifestações que vocês estão, né? Que um está lá no Recife, um está em Guacala, está em Goiânia, mas tem um grupo aqui no Mato Grosso também. Então, que essa ancestralidade, eu vou falar assim, não é só um território, mas é a territorialidade que vocês estão se manifestando. Então, acredito que quando a gente fala de ancestralidade e de culturas, remete cada item desse que eu citei para vocês, são as raízes, as origens, a história, as memórias, a cultura,
e a territorialidade. Eu acredito que para nós também, enquanto ser humano, né, enquanto pessoas humanas, eu acredito que é interessante a gente buscar essa nossa ancestralidade. Não que tem aquele ditado, né? Tem umas pessoas que falam, os fins justificam os meios, mas não necessariamente, né? O Roberto falou um pouco da questão escravatura, né? Num processo de colonização, né? Que antes fomos os antepassados, né? Meus antepassados, povos indígenas, depois a população negra. Mas se a gente for pensar na questão de escravatura e de ancestralidade, talvez é um passado não tão distante, né? Só as formas que mudou desse processo de escravatura, né? Então, são pessoas indígenas, pessoas negras, pessoas brancas, ou seja, de várias tonalidades de pele. Mas, se for pensar na questão de escravatura, eu acredito que o que vai causar o diferencial nisso é a própria desigualdade social, né? Então, a desigualdade social parece que ela está enraizada nessa ancestralidade. Mas eu acredito que é um desafio para nós, enquanto pessoas humanas. Ontem, né, que eu estava falando assim, a cultura ela é dinâmica, né, ela vai mudando de acordo com o tempo. Então, acredito que essas coisas ruins de processos culturais, a gente não pode naturalizar, né, a gente não pode dizer que isso é uma raiz, né, talvez pode ser uma origem, porque surgiu, algum momento, algum fato histórico fez com que isso surgisse. Então, tem uma origem, mas, ou seja, e tem uma história. Mas nesse processo de antepassado, né, igual eu falei do território e territorialidade, a gente pode mudar isso no território que a gente está, e a partir das nossas manifestações culturais, ou seja, a partir da nossa territorialidade, mudar esses processos. Então, nós temos uma origem, nós temos um antepassado, mas as futuras gerações vão ter referências, talvez nós que estamos agora. Igual eu falei assim, no processo de ancestralidade, da parte da família da minha mãe, eu só sei da parte dos meus avós, eu não sei os ancestrais e as raízes ou dos territórios, ou da territorialidade que eles se manifestaram, mas já por parte de pai, isso é muito mais forte. Aí, às vezes, eu pergunto, não uma pergunta para mim, mas eu direciono a vocês, né, assim, não indígenas, mas que todo mundo tem cultura, todo mundo tem uma origem, mas, assim, vocês já fizeram esse exercício? Aí eu coloco pergunta para vocês já fizeram esse exercício de saber a ancestralidade e a origem de vocês, além dos avós paternos e maternos? É uma pergunta que eu estou fazendo para vocês. Vamos fazer um momento dialogado agora. Eu confesso que eu conheço bem pouco da minha árvore genealógica. Eu conheço, mas assim, não que eu tenha me aprofundado de saber de onde vieram as minhas raízes. Eu conheço um pouco da família, conheço mais a família da minha mãe, né? Porque eu sempre tive mais contato com a família da minha mãe, mas também não é aquela coisa que eu procurei saber quais as raízes anteriores aos meus bisavós, algo do tipo. Também não me aprofundei na minha árvore genealógica e também não conheço a minha árvore genealógica por parte do meu pai. Não, filha, agora que eu vou palestrar. Porque, como eu disse, eu não tive muito contato com a família do meu pai, né? Meu avô faleceu, meu pai tinha 5 anos de idade. Então, assim, acabou que nem meu próprio pai sabe muito sobre as raízes dele, né? As raízes étnicas dele, as raízes ancestrais dele. Então, eu confesso que realmente não sei. Mais alguém gostaria de comentar? Roberto? Sim. Eu sou filho adotivo de uma família me adotou, né? E, assim, depois eu procurei saber de onde eu vim, realmente, assim. Aí, a família que me adotou tinha a mesma linhagem da família de minha mãe, né? Foi uma tia de minha mãe que me adotou. Então, nesta linha, eu até onde eu consegui ir, eu vi uma origem
europeia, portuguesa muito forte, da parte de minha mãe, né? E até descobri que algumas ruas aqui da cidade do Recife tinha alguma coisa a ver. Gervásio Pires, que eu tinha uma família Pires, que é do meu tataravô, né? Então, tinha uma ligação aí por parte da família de minha mãe. A parte da família de meu pai, aí já é porque meu avô era negro e minha avó era índia. Assim, você olhava para ela, você via a Índia, pelo menos a imagem dela. Uhum. E é até onde eu consegui chegar, até os meus avós paternos, né? E assim, meu pai era bem a mistura mesmo, porque ele tinha a pele morena e os olhos eram bem claros, né? E nasceu eu sou meio sarará, né? Eu sou meio ruivo, assim. É uma mistura grande. Então, na família de minha mãe, né, porque no caso foi a raiz da família que me adotou, eu consegui chegar um pouco mais longe. Agora, na família de meu pai, eu parei lá nos meus avós, né, paternos. Aí, que era de origem meu avô negro e minha avó índia. Uhum. Né? E é isso. Obrigado, Carla. Bom, eu procurei saber porque era difícil para mim, sempre foi muito difícil para mim que eu não conseguia sentir afinidade com a minha família biológica, que eu tinha mais contato, né? São descendentes, são italianos, né? Eu sou descendente italiano por parte da minha mãe. E do meu pai sempre foi assim, um pouco de mistério. Ele não falava muito, não. Nunca quis Mas já é aprofundar. ali da divisa. Mas já é ali divisa de Goiás com a Bahia, que é Posse. Então, eu acredito que aí já tem mais uma influência negra e talvez até indígena. Acredito não, eu sinto, né? Não tem como, né? Porque a partir do momento que eu fui tentando me aprofundar nisso, e via muito essa raiz, né, europeia e tudo mais, assim, e eu nunca conseguia me identificar, nem eu com eles, nem eles comigo. E aí até que eu ouvi uma música antes de eu ir para Recife conhecer a nação, né, Porto Rico. E aí eu ouvi uma música de um compositor amigo meu que fala é o que começa a me chamar. Eu vou atrás de origens que eu não vivi, Uhum. né? Então teve todo esse processo comigo e também com a Érica, né? Érica que fez essa homenagem ao Porto Rico aí junto com o Tambores de Ogum, enquanto ela estava em todo esse processo em Barra do Garças, nasceu em Porá, mas se sentiu muito em casa, né? Nas matas de Barra do Garças. Então a gente passou esse processo muito juntos. O pai dela negro, já de descendência africana mesmo, né? Na sua raiz. E esse processo para nós de Barra do Garças foi muito forte. Tanto que essa homenagem, ela se chama Saudação ao Porto Rico, e entre parênteses é a lenda de Aquidorge. Uhum. Porque tem muita história em volta desse nome, muita ancestralidade, muita raiz e muito encontro disso, né? Desse Pernambuco com Goiás, com Mato Grosso, com Desses esse todo, territórios, né? dessa territorialidade, né? E essa territorialidade, não sei nem falar esse negócio aí. E aí eu tô arrepiando muito, porque isso são, às vezes a gente vai procurando isso na árvore e tal, mas o sentimento fala muito, né? Esse vou atrás de origens que eu não vivi, mas eu sinto. Então só eu sei o que é que eu senti quando eu tive a oportunidade de ir lá na São Marcos, né? Porque eu estava em Barra do Garças, muito esperta que eu sou, já enfiei no curso de língua chavante, apanhei muito, mas isso assim, o que eu senti para mim, né? Como diz o nosso grande crioulo, né? Índio, caboclo, cafuso, crioulo, sou brasileiro. Eu já me considero assim
com toda essa ancestralidade por eu ser brasileira. Isso é o que eu sinto, né? Mas na minha árvorezinha lá, tá lá os italianos. É por isso que eu coloquei, né, que a ancestralidade também tem a ver com a espiritualidade, né, porque essa questão, né, igual o Roberto falou assim, olha, minha mãe, né, da questão, acho que é indígena, né, até então, né, o tipo fenótipo, assim dizer, né, você mesmo falando, né, seu pai nunca aprofundou na questão quem era a família, mas que você, lá já na fronteira ali, né, no território ali, né, divisa Goiás e Bahia, você já sentiu alguma coisa? Então, acredito que, por isso que eu falo que a ancestralidade são muitas coisas, mas por isso que eu citei esses como os principais, né? São as raízes, as origens, nossos antepassados, as histórias, memórias, o território, a territorialidade, mas também a espiritualidade. Porque essa frase que você trouxe dessa música é justamente isso. Porque às vezes, quando a gente não sabe o nosso antepassado, a nossa história, tem um momento que ele chama, tem um momento que sente. E quando a gente sente, é quando a gente vai aguçar a curiosidade para a gente buscar, de fato, quem são os nossos ancestrais. Ontem, já vou passar para você, Bárbara, que eu vi que a mão está levantada. Ontem, quando a Lu perguntou assim, quem os jovens se espelham? Por que eu acho interessante essa questão da nossa ancestralidade? Nós. Por exemplo, quem é você, Lu, Roberto, Rosane, Chayana, Flávia, Bárbara, Carla? Em quem vocês se espelham? Igual da mesma forma que a Lu perguntou, enquanto povo, quem os jovens chavantes se espelham? Há um exemplo de Mário Juruna, seu pai, finado cacique Aniceto, cacique Damião. A gente está partindo de uma origem, de uma ancestralidade. Origem chavante, mas lembra que eu falei? Eu sou chavante, raiz Norossurã, família Apsiré, filha de Mário Juruna. Nós somos um povo chavante, mas cada chavante vai ter a sua ancestralidade, a sua origem, por mais que somos um povo único. Mas pensando nessa questão do coletivo, e quem nós vamos nos espelhar? Então, essa pergunta da Luana foi bastante interessante, porque quando a gente fala muitas vezes de povos indígenas ou comunidades tradicionais, é feita essa pergunta, e quem vocês se espelham no seu povo? Então, assim, por isso que eu falo, vamos fazer um momento dialogado, porque daí eu também, assim, entre nós, povos indígenas, a gente conversa bastante, eu tenho muitas amizades não indígenas, mas da mesma forma que às vezes tem muita curiosidade para mim, às vezes eu tenho curiosidade também com vocês, por assim dizer. Em quem vocês se espelham? Quem são antepassados de vocês? Então, assim, eu acredito que quando a gente fala de culturas, é importante essa troca também. E talvez a gente buscar se espelhar na nossa ancestralidade, no nosso antepassado, na nossa cultura, ao invés de tentar se espelhar na cultura do outro. Não que a gente não possa, como a cultura é dinâmica, as culturas, a gente está vivendo em diversos mundos, é quase inevitável a gente pegar exemplo de outro povo ou de outra cultura. E quando a gente se sente acolhido, aí facilita muito mais. Eu acredito que, às vezes, quando a gente não sabe a nossa origem ou falta algo, a gente procura sentir-se acolhido. Não que aquilo vai ser a nossa ancestralidade. Mas partindo da nossa origem, por exemplo, eu não faço maracatu, mas digamos né? Vou citar um exemplo para ficar bem claro. Digamos essa questão da busca do acolhimento. Né? Digamos assim, vou fazer maracatu, me sentir acolhida, não é a minha ancestralidade. Não é o meu antepassado. Mas lembra que eu falei que a ancestralidade também é história? Vai fazer parte da minha história. Lembra que eu falei que também é território e territorialidade? Porque a gente vai estar em diversos espaços. Não vai ser a minha origem. Mas dependendo do que eu passar para as futuras gerações que estiver comigo, e eu repassar essa memória, essa territorialidade, com certeza, as futuras gerações... Eu não tenho filho, eu falo por isso futuras gerações. Por exemplo, se eu tivesse filho e levasse meus filhos para o maracatu e fazer parte daquilo, igual eu falei, não vai ser a minha origem, mas para o meu filho já vai ser a origem do maracatu. Porque eu fiz com que o meu filho vivenciasse e estivesse nesse espaço acolhido também.
Então, assim, a ancestralidade é uma diversidade muito rica e bela. Então, acredito que a gente precisa também fazer um esforço. Quem são os nossos ancestrais? E como a Lu falou, quem a gente vai se espelhar? A gente vai se espelhar no nosso âmbito, porque assim, nós, enquanto povos indígenas, a gente tem o núcleo familiar, assim como os não indígenas também, o núcleo familiar, pai, mãe, irmão, né, famílias próximas, mas a gente também tem a família extensa. E o que eu observo, que isso para a sociedade não indígena, quase não se tem muito convívio com essa família externa, esse núcleo extenso. Por que eu estou falando isso? Pelo próprio exemplo do meu lado materno. Eu não sei muito da família da minha mãe, mas eu sei da família do meu pai. Porque por mais que o nosso núcleo seja extenso, a gente busca saber quem é quem na questão da origem, nosso antepassado e da história. Bárbara? Eu até estava me arrepiando enquanto a Carminha estava falando, porque, como você disse também, a ancestralidade tem muito a ver com vivência, com experiência, com a busca do acolhimento, né? E você citou exatamente o meu exemplo, porque o maracatu não fazia antes parte da minha história, né? Não faz parte da minha ancestralidade. Passou a ser, né? Porque fez parte da minha história, como você citou, mas, como eu disse, eu não tenho conhecimento a respeito da minha família, nem da minha família materna, nem da minha família paterna. Eu sei que eles são nordestinos, né? Meu lado do meu pai, meu avô e minha avó são do interior, do sertão de Sergipe. Minha avó é de Aquidabã, de Sergipe, agora que eu me recordei o nome da cidade. E meu avô era negro, né? E eu sempre tive muita dificuldade em me adaptar, mesmo tendo nascido aqui no Mato Grosso, eu sempre tive muita dificuldade em me adaptar ao Mato Grosso, ao Goiás aqui, a Carla sabe. E a partir do momento que eu conheci o Nordeste, conheci o maracatu, conheci o candomblé, né, que eu me tornei, foi o que eu falei ontem, que eu me tornei uma nova Bárbara, né? Eu deixei de ser a Bárbara que não se adaptava, não se sentia acolhida em nenhum ambiente, para ser a Bárbara que passou a se adaptar no ambiente do maracatu, no ambiente do candomblé, porque é aquilo que eu me encontrei para fazer parte da minha história de uma forma que eu me sentisse confortável, né? Eu achei muito interessante você ter falado isso, porque eu me reconheci durante toda essa sua fala, de não me encaixar em um ambiente onde eu nasci, onde eu vivi a minha vida toda, mas a partir de um certo momento que eu parti para um lado que pendia para o emocional e para a espiritualidade, eu me senti totalmente encaixada, como se eu tivesse nascido naquele ambiente desde sempre, eu converso com aquelas pessoas desde sempre. Que é a sua história, né? Igual eu falei assim, a história é um dos fatores da ancestralidade, é a sua história agora. Eu só queria fazer só uma observação que eu acho importante. Eu não posso generalizar a minha fala, mas a impressão que eu tenho é que a cultura europeia, a cultura branca, ela não valoriza muito essa questão da ancestralidade. A gente não tem, por exemplo, o nome não tem uma relação íntima com a nossa vivência e a nossa convivência com o meio ambiente. Até tem, né, do ponto de vista cultural. Meu nome é José Roberto, porque eu nasci com o umbigo laçado em volta do pescoço, eu tenho que botar o nome de santo, aí entrou José, o Roberto conta de Roberto Carlos, enfim. Mas não tinha muito essa ligação ancestral, essa força da espiritualidade, da ancestralidade na nossa vida. A gente não tem muito isso. Se você fizer, talvez, essa pergunta a muitas pessoas assim, mais urbanas e mais influenciadas pela cultura globalizada, vamos dizer assim, muito provavelmente ela não vai ter essa consciência da ancestralidade, né, que é tão importante, né? O mundo globalizado e o mundo, vamos dizer assim, europeizado, ele não
não estimula muito isso na nossa cabeça. Né? É algo... Era essa observação que eu queria dizer. Por isso que, quando você sai desse ambiente, apesar de que, por exemplo, a cultura do candomblé, a gente tem assim, qual é a sua rama? Mas é para saber qual é a casa de candomblé que você faz parte, porque como é uma coisa muito particularizada, né? Cada casa de candomblé ela tem sua nuance, mesmo sendo da mesma nação, mas ela tem a forma de cultuar o chá do seu jeito. Então, é importante você saber a rama, né? A rama do sítio Paiadão, a rama da casa Xambá, a rama da casa Geis de Tata Raminho, né? Mas, mesmo assim, não tem essa ligação que você traz para a gente, né? Dessa força da ancestralidade. A gente até trabalha no candomblé essa questão da ancestralidade, mas remete à força, uma força que está ligada à questão da energia essencial sua, que é o Ori, o Orixá. Mas não na ancestralidade, vamos dizer, pai, avô, tererei, tererei. Essa coisa não é muito forte para a gente. Né? Mesmo para mim, por exemplo, que faço parte do candomblé, e a gente tem uma ligação com a rama do candomblé. Mas, assim, ninguém no candomblé pergunta quem foi meu avô. Ninguém pergunta até quem é meu pai de santo, ou quem foi o pai de santo do meu pai de santo. Mas não pergunta quem foi o meu pai, nem quem foi o meu avô. Não pergunta isso. Eu quero comentar, acho muito interessante sua observação. Chayana, Lu, depois volta para mim. Tá. Boa noite. Boa noite. Nossa, eu me identifiquei muito com a sua fala, também me tocou profundamente. E isso que o Roberto colocou, eu concordo totalmente, né? As etnias que eu já conheci, que eu já conversei, elas sempre têm muito orgulho e se aprofundam muito em conhecer sua ancestralidade. E entre nós isso não tem essa força. E você falou, na sua fala também, você fez essa ligação entre ancestralidade, espiritualidade, né? E, enfim, eu passei por um processo nos últimos anos, eu também conheço muito pouco sobre meus ancestrais, especialmente do lado paterno. E algo muito forte me tocou nos últimos anos de tentar buscar e de tentar conhecer, porque a minha avó paterna sempre desconversava quando eu fazia as perguntas para ela, né? Enfim, eu descobri recentemente, né, há fortes indícios que é de origem cigana. Então, era um motivo pelo qual minha avó sempre escondia. E a gente sabe também que os povos ciganos eles foram muito perseguidos, né, e muitos, inclusive, tiveram que mudar seu sobrenome. Eu sempre questionava o meu sobrenome para minha avó. Eu falei, de onde vocês tiraram de Jesus? Se não tem ninguém, né, de Jesus, só da minha bisavó em diante que começou a colocar esse sobrenome de Jesus. E ela nunca sabia me explicar, e às vezes ela respondia com raiva, ela falou assim, porque eu quis. Então, assim, ela escondia isso. E daí as coisas ficaram claras para mim, né? Ela escondia, mas é claro, não de maldade, mas porque foi um povo que foi historicamente perseguido. E ao contrário dos povos indígenas, né, que também sofreram perseguições, muitas etnias foram dizimadas, mas vocês nunca tiveram nunca como que eu posso explicar, se distanciaram dessa ancestralidade. Sempre tiveram orgulho, partiram para o enfrentamento, houve, né, muitas perdas, infelizmente, né, como a gente sabe. Mas, enfim, era essa experiência que eu queria colocar. Para mim é muito difícil ainda a minha avó não querer falar desse assunto. Eu não conheço. Assim, há fortes indícios, algumas coisas que eu fui descobrindo casaram, assim, mas eu não consigo ir, é como se faltasse parte de mim. É como se
uma parte da minha história foi apagada, eu não conheço, e isso faz falta para mim, principalmente espiritualmente falando. Uhum. Eu não sei explicar, mas é um vazio. Então, assim, essa fala me emocionou muito. Eu sempre me emociono muito quando eu ouço essas histórias de indígenas, porque é uma ligação tão forte. Vocês conhecem tanto sobre a ancestralidade de vocês e vão passando isso através da oralidade, de geração a geração, e eu tenho isso. Eu tenho a minha filha e eu não tenho como repassar para ela algo que eu fiz. Mas obrigada. Fico muito emocionada essa noite. Obrigada, Lu. Então, quero partilhar um pouquinho também, porque a minha ancestralidade e o meu encontro, né, com o Chavante tem uma proximidade muito grande, né? Eu sou descendente de japonês, do lado da minha mãe, né? Meus avós vieram do Japão, minha mãe estava grávida, e nasceu no Brasil, e eles são da região lá de Toyama-ken, a gente ainda tem ligação com os parentes lá, e eles, minha mãe ia de períodos em festas lá no Japão, que reunia toda a família ainda. E do lado do meu pai, eu tenho uma origem espanhola, meu avô veio com 14 anos também para o Brasil, e a gente também é de uma região lá, mas os parentes da Espanha a gente se perdeu, né? Meu avô era muito jovem, ficou no estado de São Paulo, e alguns desceram para o Uruguai, depois que foram se reencontrando. E aí, com em torno de 21 anos, eu mudei para Canarana, e eu conheci o povo Chavante. E conheci, a princípio, o povo Chavante de Pimentel Barbosa, só que eu não entendia que, mesmo em Pimentel Barbosa, tinha dois grupos diferentes, de diferente origem, né? Que é o grupo de Pimentel Barbosa mesmo e o grupo de Manoel Sede. Mas o Caime, que é um professor que a gente conhece, é do mesmo grupo de idade, né? Que eles me colocaram a princípio, ele sempre falava para mim que a gente era parente, porque, de alguma forma, eles tinham aquelas teorias, né, eu acho que é do Estreito de Bering, né, que eles falam que eles têm uma origem próxima dos orientais, né, então o Caime sempre falava para mim, não, Lu, a gente é da mesma raiz e tudo mais. E nesse processo todo, eu fui acolhida de alguma forma, não sei se tem a ver também por isso, mas depois eu tive, inclusive, tenho um pai, né, na terra, um pai Chavante, o Damião, então eu sou Porezaono, né, ele é Parizané, então ele, desde a época de 97, 98, né, que a gente se conhece, e ele, de certa forma, me assumiu, né, como da família dele também. E aí eu sinto isso, eu sinto que eu tinha que realmente encontrar, né, como a Sinan fala, né, é uma questão para além, né, que não é de agora, não é dessas vidas, são coisas de energia, e que realmente eu também encontrei uma família aqui no Centro-Oeste, encontrei um povo onde eu tive esse acolhimento, e me sinto, assim, privilegiada, inclusive, de poder contar, né, as histórias do meu povo também, né, como o Sinan falou, né, o pai que determina o clã, que determina se a gente é ou não é. Então, eu sou adotada também, Roberto, tá? Eu também sou adotiva e tenho minha mãe ainda, japonesa, que fala japonês, que a gente conversa muito, eu não falo japonês, mas que também tenho essa família Chavante que eu me identifico muito e pesquiso minhas raízes também a partir dele. Todo o processo, inclusive do meu mestrado, foi pesquisar esse movimento de diáspora que o povo de Manoel Sede sofreu. Então, assim, é muito importante saber de onde a gente veio e que é onde a gente se alimenta mesmo, né, da espiritualidade e da vida, que aí a gente constrói nossa história. Então, eu sou a Luciana que eu sou hoje, porque eu tenho essa família Chavante também, essa proximidade com esse povo. Uhum. Obrigado, Lu. Bem, igual eu falei, eu adoro o momento dialogado, porque eu falo, ninguém tem resposta de tudo, e eu adoro fazer trocas e reflexões. Mas, olha, eu gostei muito, Roberto, da sua observação. Por quê? Quando você estava falando, eu estava, assim,
talvez eu deveria estudar um pouco mais para eu poder afirmar. Então, assim, mas ontem eu também falei, quem acha não acha nada. Mas, assim, a primeira percepção que eu tive, quando você falou bem, assim, da questão europeia, né? Assim, talvez, né? Você falou assim, talvez porque essa questão europeia não se busca, não se fala tanto da questão da ancestralidade. Nesses tempos de pandemia, eu tenho visto muito séries de Netflix, e de culturas e de povos. E você falando, eu lembrei dessas séries, de algumas séries que eu vi, e, assim, eu posso até estar errada, mas, assim, partindo do conhecimento que eu tenho. Talvez culturas europeias não, digamos que não tem essa questão da ancestralidade muito fortalecida, eu acredito que, primeira questão, fatores econômicos e sociais. A ancestralidade, isso, eu acredito que isso é muito diferente quando se fala de povos indígenas ou comunidades tradicionais. Para a gente não importa a nossa classe econômica ou social, para a gente saber da nossa ancestralidade. E já, igual você falou, não é generalizando, né, mas talvez por isso a questão europeia não dê tanta importância. Não generalizando, mas se a gente for falar da rainha da Inglaterra, eles sabem a linhagem deles todinha. Por quê? Fatores econômicos e sociais. É o poder. É o que coloca eles no poder. Então, querendo ou não, que coloca no poder, essa ancestralidade que coloca no poder, no fator social e econômico, é o que fica... É importante saber a ancestralidade. Porque senão não vai ter rei, não vai ter rainha. Ah, esse daqui não tem, como é que eles falam? Quando tem filho, não tem herdeiro, né? Quando eles falam, não tem herdeiro, quem vai assumir? Filho de quem? Não, é o do primo, não, é da prima, como vai ser isso? Então, eu acredito que talvez na questão europeia não seja tão forte essa questão da ancestralidade, porque eles têm muita questão de questões sociais e econômicas envolventes. Talvez, mas foi o que me veio à mente quando você fez essa observação. E, Chayana, quando você falou também da questão que você perguntava muito para sua avó, né, que, tipo, da origem de vocês e tal, e quando você descobriu, né, que tem nessa ancestralidade de vocês cigano, eu acredito que acontece muito, né, não só no Brasil, mas boa parte do mundo. Quando se tem esses problemas de enfrentamento de questões sociais e econômicas, ou seja, quem está no poder, a sociedade, de uma forma geral, de quem está no poder, tende, né, impulsiona fazer o quê? O apagamento étnico. Ou seja, se você tem na sua ancestralidade negros, indígenas ou ciganos, dito povos ou populações que, por algum motivo, quem está no poder, quem dita o poder econômico, né, e social, de alguma maneira, tende a gerar esse apagamento. Então, acredito que essa é uma das dificuldades que a gente encontra na sociedade, sem ser indígena ou sem ser de povos ou comunidades tradicionais, às vezes essa dificuldade, quer saber quem é a nossa ancestralidade, qual é a nossa origem, quais são os territórios, né? A Lu falou isso, né? Da questão não só do território, mas da territorialidade, quando a família, né, os ancestrais dela saíram lá do Japão, da Espanha, e vieram até o Brasil. Então, acredito que um dos desafios também para a gente fazer essa memória da nossa ancestralidade é a gente não se deixar levar por questões sociais e econômicas. E a gente tentar se espelhar aos nossos. E caso a gente não saiba quem são os nossos, é a gente tentar buscar o acolhimento, naquelas famílias que nos deixam bem. Seja uma família de maracatu, ou seja uma família de candomblé, ou seja na família do amigo, ou na família do vizinho. Não é a nossa ancestralidade, mas faz parte da nossa história.
É isso, gente. Obrigada. Queria fazer duas observações sobre a sua fala, assim, que me chamaram a atenção. Veio uma memória, assim, muito forte, que a gente estava falando sobre a questão da cultura europeia, branca, não ter essa questão da ancestralidade muito forte. Acredito que tenha muito a ver com o mesmo assunto que a gente falou ontem, que é sobre o capitalismo, que a gente está o tempo todo procurando a ascensão social, a busca pelo melhor posto, a melhor coisa. E eu lembro que ainda criança, junto com as outras meninas, a gente sempre procurava. É porque minha família é italiana, porque, procurava formas de se destacar no meio. Todo mundo criança, 7, 8 anos de idade, e eu não sabia nada a respeito da minha ancestralidade, sobre de onde vieram as pessoas, então eu ficava lá, tipo assim, me sentindo meio excluída das pessoas, enquanto o coleguinha, minha família é americana, minha família é italiana, minha família é japonesa, e eu não tinha a mínima ideia, então eu me sentia deslocada, né? E a gente percebia, pelo menos hoje, com o conhecimento que eu tenho hoje, analisar que aquilo lá era, já na nossa cabeça, mesmo de criança, algo que foi colocado para a gente como uma forma de ascensão social, né? Aí eu tenho uma família europeia, eu tenho uma família italiana, então eu valho mais que você. Né? Não tem a ver com a busca da ancestralidade para eu conhecer a minha história, conhecer de onde veio o meu povo, mas sim com a questão que você falou, né? De ascender socialmente, de ter um lugar, ter uma posição diante dos demais, né? E a outra coisa que eu ia falar, eu esqueci. Eu deixo a palavra agora. Chay, você quer falar? Tá com a mão levantada? Acrescentar mais alguma coisa? Não, acho que eu esqueci, sem querer. Só agradecer por essa troca muito linda. Foi proporcionada. Muito obrigada, gente. A outra questão que eu ia falar era sobre a negritude, né, da minha família. Minha avó, que eu fiquei sabendo disso até recentemente, que meu avô trabalhava na fazenda onde minha avó morava. Então, assim, foi um relacionamento interracial, muito provavelmente foi renegado pela família da minha avó, né? Não era aceito. E a mamãe conta para mim que a minha avó ela não aceitava. A gente tem um único retrato do meu avô, e ele é negro, né? No retrato é um negro retinto, com todos os traços fenotipicamente de uma pessoa preta. E a vovó olhava para a gente assim, eu, meu irmão, meus primos, que temos alguns traços, o nariz um pouco mais largo, a boca um pouco maior, e ela se questionava o porquê que a gente tinha esses traços. E quando a gente se referia ao meu avô como uma pessoa preta, ela não aceitava, ela ficava muito brava. Minha mãe mesmo fala, né, que ela perguntava para minha mãe quando... de quem é o nariz da Bárbara, né? Esse nariz chatinho da Bárbara. Aí a minha mãe ficava quieta, né? Porque se ela falasse que era porque meu avô tinha o nariz largo, o nariz achatado, porque ele era negro, ela não aceitava. Ela disse que ela não se casou com um homem negro. Então, assim, a minha história foi apagada, boa parte. Muito provavelmente a família do meu avô é de uma família preta, né? De pessoas pretas, uma linhagem completa de pessoas pretas, né, mas que foi apagada devido a esse relacionamento interracial, um apagamento que veio por conta da família e tudo mais, que é um reflexo do racismo, obviamente. Então, foi algo que veio à minha mente depois da sua fala também. Carlinha? Só dizer que adorei, viu? Pronto. Ai, velho, não tem jeito. Mas você falou certinho no início tu falou certinho. Rocinã. Cincinnati, é mais fácil, muito mais fácil. Adorei a sua observação. Né? Eu acho que está corretíssimo essa sua leitura. Até porque, quando você vê qualquer filme épico que remete àquela valorização dos clãs, né?
a divisão dos clãs que eram ligados às famílias e tal. Mas, assim, o meu entendimento é que essa questão que você falou, da posição social, da questão econômica, das coisas como se deram, né? O que veio aqui para nós, enquanto país colonizado, né? Tem também essa questão, porque a gente viveu um tempo de monarquia aqui, ser filho. Aliás, até tem, né? Essa questão das famílias. Mas é nesse sentido, de uma posição social, de uma posição econômica. Aqui em Pernambuco tinha um ditado assim, ou você é cavalcante, ou você é cavalgado. Dita as famílias tradicionais, né? Isso, aqui tem esse ditado, né? Ou você é cavalcante, ou você é cavalgado. Deixa muito nessa linha mesmo da questão da social, da questão do econômico, enfim. Foi muito pertinente a sua colocação. Foi ótimo. Foi massa. Imagina. Tá. Foi uma troca linda, assim como a de ontem, né? Trazer um pouco dessas questões de ancestralidade que a gente deixa apagar também, né? A gente falou sobre tudo isso e acredito que a nossa educação, né? Uma educação que não pende para lembrar do que passou, da nossa história, inclusive faz a gente repetir muita coisa que não deveria acontecer novamente, né? Então, eu acho que essa conversa serve para a gente também trabalhar a respeito de tentar recuperar um pouco das nossas raízes para não se perder no meio do caminho, né? E saber para onde prosseguir, de forma que a gente não repita coisas que a gente não quer que se repita, tanto na individualidade quanto na pluralidade também, né? E devido ao horário, a gente vai deixar a fala de Lu para amanhã, porque para a gente dormir com essa reflexão a respeito da nossa ancestralidade, das nossas raízes, para que a gente possa repensar um pouco mais a respeito, e amanhã ela vai trazer um pouco mais sobre essa questão da pluralidade, né, Lu? Multiculturalidade, eu tô até vendo a cola aqui, ó. Multiculturalidade. A gente falar, né? A gente vai dormir com essa questão de recuperar as nossas raízes para que amanhã ela traga um pouco mais sobre o quanto isso é importante na interculturalidade, na pluralidade dos indivíduos, né? Uhum. E é isso. Não vou deixar a Carlinha falar agora. Vocês fazem tudo isso, depois quer que eu vá dormir? Eu preciso de terapia, gente. Agora. Gente, por isso, a terapia é o sono, né? A terapia é o sono. Não, eu preciso conversar, pelo amor de Deus. Tô brincando, gente. Tô brincando não, mas tô brincando. Brincadeira séria, né? Como diz nosso pai Chacon. Deixa eu perguntar, esses conteúdos gravados, eles vão ficar disponibilizados como? Só para quem participou aqui ou geralzão? Porque aí depende do que eu vou falar agora, é bafônico. Vai ficar no Drive, mas depois vai pro YouTube, toma coragem. Então você corta essa parte. Que eu fiquei com muita vontade de compartilhar aqui, gente, quando eu casei com o pai das minhas filhas, preto, né? Meu Deus, minha mãe ficou de mal de mim, gente. E aí fez aquele casamento assim, meu Deus, né? Lá vai ela, né? Casar com um homem preto e tal. Foi muito tenso e eu muito novinha, eu não tava ainda sabendo muito lidar com isso, porque senão eu tinha mandado todo mundo embora, sabe? Mas aí eu muito nova, assim, né, passando por isso, e minha mãe muito com raiva, com ódio, ficou de mal de mim não sei quanto tempo. E aí eu lembro muito dessa cena, assim, naquela hora que a gente vira pra pôr a aliança, sei não, esses negócios aí. Aí a gente vira, né, pro público, né, pra ver aquele espetáculo, né? E aí eu lembro demais de ver meu tio chorando muito. Eu fiquei preocupada, achando que ele estava doente, alguma coisa assim, sabe? Depois eu fui saber lá na família assim, que meu tio quase infartou, gente.
E, tipo assim, no meio do casamento, era um monte de gente da minha família que ia embora, indignados, né? Por conta disso. Aí vocês cortam isso aí, não publica, não, porque eu já tô cansada de brigar com esse povo meu, não tô afim mais. Mas era isso que eu queria contar. E para não chorar, viu, gente? Então, minha família sempre vai ser Porto Rico, sempre vai ser lá na São Marcos. Vocês se virem que eu vou ficar sempre para lá, para cá, que é onde eu me sinto acolhida. Então, é isso aí. Agora eu posso dormir. Tambores de Ogum me acolhe também, viu? Não esquece do Tambores de Ogum, que Roberto fica com ciúme. Acabou que fica com ciúme. Então, gente, muito obrigada por essa troca linda. É um prazer, mais uma vez, é um prazer poder estar tendo esse momento com vocês. Eu espero que isso aqui, como o Aquidorge a gente tratou ontem, o Aquidorge com os ventos de Ansan tem soprado muitos frutos por todos os lados. Eu espero que isso aqui renda muitos frutos para todos nós, a família Aquidorge. Espero que nós, como Maracatu, estejamos somando para vocês, e porque possam ter a certeza que vocês estão somando muito para o nosso conhecimento e com a nossa vontade de espalhar esses frutos bons, né, para as nossas próximas gerações, que nós vamos com certeza ser raízes de alguém algum dia, né? Então, eu fico muito feliz de poder estar tendo essa troca com vocês aqui, mesmo sendo tão novinha, e eu tenho aprendido demais com toda essa responsabilidade que é estar na frente disso aqui. Então, muita gratidão por cada um de vocês, Roberto, Lu, Piscinan, Carlinha, e as pessoas que assistiram também, Rosane, Chayana, Mãe Flávia, Bença. É um prazer ter você aqui também. E é isso, gente. Muito obrigada, de verdade. Abraços, até amanhã. Não, só um minuto. Rod Sinan. Eu queria lhe fazer um convite para participar do Voz do Tambor, para falar um pouco dessa questão da espiritualidade no povo chavante. Se puder, lógico, que eu não sei. Não, eu já vou responder aqui, porque no início a Carla queria que eu falasse também sobre a questão de espiritualidade chavante, espiritualidade aumentada. Sim. Em resumo, assim, não que a espiritualidade ela é do povo, mas o mundo espiritual é um mundo muito masculino. São os homens chavantes que passam por um processo de iniciação espiritual. Nós, mulheres, a gente não passa por rituais, os homens sim. Só que não necessariamente nós não temos também os nossos conhecimentos, mas a gente não tem rituais, assim, para poder, assim, digamos que, para poder fundamentar, de fato. Nós temos conhecimento, mas por isso que eu falei para ela no início, quando ela falou, não tem espiritualidade, ela falou, olha, eu não me sinto confortável para poder falar sobre isso. Porque não é algo que eu vivi, eu não passo pelos rituais, assim, né? É o mundo dos homens. Então, por isso, né, nessa temática, eu passo. Eu passo a bola. Não, tranquilo. Porque, assim, a gente aqui, eu tenho poucas oportunidades de tratar isso. Eu tenho conversado muito no Voz do Tambor sobre cultura afro. Apesar de que eu abri o Voz do Tambor conversando com 2 sacerdotes de Jurema, né? Daí do Pernambuco, tem uns parentes, tem assim, de 2 povos, assim, tem vários povos no Pernambuco, mas tem 2 povos em especial, porque assim, eu já acompanhei, já vivenciei algo deles, que é o povo Pancararu, que fica mais na região ali na divisa com Bahia, né, na região do São Francisco. Isso. E também tem o Chucuru, o Chucuru de Yorubá, da região de Pesqueira, que são 2 povos que também tem uma... Eu acho que o Chucuru, inclusive, tem um ritual, que é uma homenagem que faz todo ano, porque o cacique geral deles foi assassinado, que é Chicão, né? O Chucuru foi assassinado,
E todo ano eles fazem uma assembleia política, mas tem um momento espiritual também. Eleger um prefeito lá. Isso, em homenagem. Então, assim, talvez seria interessante tentar buscar alguém desses dois povos. Exato. Porque ali, no Voz do Tambor, essa fala que fala de cultura e espiritualidade. Né? É bem interessante. Os pancararus, né? Eles têm um ritual muito bonito, lindo, inclusive plasticamente, né? Assim, muita força e plasticamente também muito bonito. Se quem não conhece, dá uma pesquisada nisso. Mas é isso. Então, fica para outra oportunidade, para um outro tipo de fala. Tá bom? Ok, então. Gente, boa noite. Boa noite. Prazerzão. Uma vez, um beijo. Até amanhã. Boa noite, até amanhã. Amanhã às 7. Até amanhã. Tchau, tchau.